Gente, vamos continuar falando de quê? Férias escolares, né? E é importante que mães e pais conciliem aí os momentos de lazer com estímulos também ao desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. E o Fortaleza agora traz algumas sugestões de atividades para manter aí os pequenos ativos, engajados. E quem vai ajudar a gente com essas dicas é a Maiara Almeida, que já está aqui comigo, coordenadora pedagógica do Colégio 7 de Setembro, colégio que eu estudei a vida inteira, Sim. inclusive, estava contando aqui para ela. Legal. Então, Maiara, seja bem-vinda, viu? Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer um pouquinho, ajudando os pais nesse período, que já está quase acabando, né? Mas estamos aqui para poder ajudar. Inclusive, ontem a gente teve uma entrevista super bacana falando sobre esse voltar à rotina, né? Porque a gente nem... É igual o adulto que não pode... tá de férias, mas também não pode chutar o balde de vez. Sim, então, dentro dessa programação de lazer, de férias para essa meninada, é preciso que ali, de uma forma lúdica, numa brincadeira, mantenha ali o ritmo de desenvolvimento, não é isso? Sim, de estímulos, né? Então, as crianças, elas não aprendem apenas na sala de aula, apenas na escola. Então, nas vivências em casa, as famílias que possam proporcionar, né, desde as viagens, passeios culturais, visita a lugares históricos, isso traz uma grande bagagem para as crianças de conhecimento de mundo. Bem como, durante a rotina, trazem momentos de jogos. A gente sabe que as famílias têm uma rotina, né, bem intensa, mas ter ali momentos de qualidade, que a gente fala. Então, ter momentos com as crianças, propor jogos, né, que desenvolvam raciocínio lógico, ter ali momentos com as crianças também para realizar receitas, né? Então, isso é uma vivência que traz para eles um grande significado e conhecimentos significativos, né? Então, é de grande importância que as famílias proporcionem nesse período. Não precisa ser o sentar na mesa, fazer atividades escritas, mas durante a vivência trazer essas aprendizagens de forma lúdica, de forma prazerosa, de uma forma leve, de fato, né? Isso é de fato super importante, porque às vezes a gente fica tão preso, principalmente hoje, nos dias atuais, a gente fica muito preso naquela coisa do estudo, do aprender a disciplina, do Enem, né? Nossa, a gente já tem essa preocupação grande mesmo, eles tão pequenos, e a gente esquece que essas outras vivências também do cotidiano fazem parte, né, disso também, desse conhecimento, né? Porque quanto mais conhecimento, a gente sabe que a gente tem aí o Enem, por exemplo, como algo muito geral, muito amplo. Às vezes não traz só situações das disciplinas em si, trazem contextos gerais. Se aquela criança estiver alheia a esses contextos, para ela vai ficar muito mais difícil a compreensão, né? Isso. E muitas habilidades que a gente desenvolve com as crianças desde pequeno, para que no futuro, né, cheguem a fazer um Enem, desde habilidades como proporcionar para as crianças momentos de leitura. Então, desenvolver essa habilidade, criatividade de ler uma história, de dar continuidade a uma história. Isso desenvolve na criança essas habilidades que no futuro vão ser essenciais, desde a criatividade, desde saber dar continuidade a uma atividade, a uma história. Então, tudo isso são habilidades essenciais que desde pequenas as crianças precisam ser desenvolvidas com as famílias, né? Um grande estudioso, Jean Piaget, que é o nosso grande referência do desenvolvimento cognitivo infantil, fala muito disso, da questão da ludicidade. Então, ensinar as crianças, apresentar a elas conteúdos de forma lúdica, de forma leve, prazerosa, para que elas aprendam e levem isso para o resto da vida, né? E aí, a gente deu aqui algumas dicas, por exemplo, de jogos que vocês podem fazer, aqueles jogos de adivinha, né? Dar características, por exemplo, lá em casa gostam muito, né? Por sinal. A gente fazer assim, quem sou eu, né? Sim, e aí sim. Você ir tentando de alguma forma estimular, né? E isso pode ser feito de acordo com o contexto de cada idade. Isso, de cada idade, de cada faixa etária. Então, desde muito pequenos, momentos da leitura, com as crianças que já estão no processo de alfabetização, pedir ajuda às crianças, construção de listas durante o supermercado, reconhecimento de rótulos, né? Jogos de tabuleiro, de memória, para até desenvolver
nas nossas crianças a questão da espera, da paciência, né? Hoje nossas crianças, a gente está com uma sociedade que é tudo para ontem, né? Crianças ansiosas diante de tantas informações que têm acesso, como também a questão das telas, né? Então, tudo que a gente puder desenvolver, desde um jogo, a concentração, criatividade, além do tempo de qualidade com essa família, é muito importante a gente poder proporcionar isso durante o período das férias. E aí os pais podem criar situações, né? Porque às vezes a gente entende também que hoje, eu lembro que quando eu entrava de férias, meus pais entravam de férias, né? A gente tinha isso. Tem essa sorte, né? Nossa, é um privilégio. Esse privilégio. As crianças entravam de férias, os pais entravam de férias. Então, era mais fácil criar muitas situações, né? E a gente entende que hoje, infelizmente, a gente não consegue estar nesse mesmo... alinhado aí com as férias das crianças. Mas é encontrar em um momento, né? A gente não fala que é um dia inteiro, mas é um momento, aquilo ali já transforma essa rotina, né? Sim, sim, já estimula, né? Como eu disse, ações da rotina que dê um significado para a criança desenvolver essas habilidades, né? Como eu disse, diante da rotina muito atarefada dos pais, mas ter momentos de qualidade, né? Organizar, hoje é o dia do jogo, estabelecer durante a semana uma rotina. Hoje é o dia do jogo, hoje é o dia do cinema, hoje é o dia de um passeio cultural, hoje é o dia que nós vamos à biblioteca, hoje é o dia de pesquisar o que vocês querem saber hoje, né? Buscar também, partindo do interesse da criança, pesquisar, procurar, tentar entender. Isso vai ampliando esse conhecimento de mundo, né? As crianças não aprendem apenas na sala de aula. Em casa, elas já chegam na escola com essa bagagem, com esse conhecimento, com os conhecimentos prévios. Então, isso é muito significativo. Os pais têm grande papel nesse processo de educação das crianças, sim, de aprendizagem, não apenas a escola. Então, tudo que puder ser ofertado, puder dar repertório para essas crianças, é de suma importância para elas. Tá. E aí, trazendo o contexto do que a gente comentou ontem, né, sobre essa volta à rotina, aproveitar esses últimos dias para já ir entrando nesse ritmo, talvez, para que a criança volte aí à escola já não num baque de informações, né, que de fato as informações venham surgindo quando eles cheguem, eles vão até ter o prazer de compartilhar isso que foi aprendido. Sim, né? As vivências, né? Então, uma dica também, né? As famílias já vão preparando as crianças, tentando ali voltar um pouco da rotina, acordar um pouco mais cedo, para que não seja uma volta tão brusca para eles, né? Então, preparar ali a rotina, já ir avisando, falta tantos dias, algumas crianças já têm essa noção temporal, então já ir fazendo a contagem ali no calendário. Crianças bem pequenas, os pais já podem ir falando, né? É inevitável a questão da adaptação no segundo semestre com as crianças menores. No entanto, o que a gente puder, né, enquanto família, ir avisando, ir preparando, vai ser uma volta bem tranquila. Além de, né, as crianças vão chegar muito felizes em partilhar essas vivências das férias, né? Muitas escolas dão oportunidade, fazem atividades para as crianças compartilhar através de álbum, através de fotos. Então, também as famílias podem estar fazendo registro, fazer ali como se fosse um diário, as crianças que já estão nesse processo, escrever, ou só fotos, que aí as crianças vão verbalizar. Então, é uma dica, né, uma ideia para eles irem se preparando para esse retorno de uma forma mais leve, né, mais até alegre para eles. Muito bem, viram aí, né? Quero agradecer, viu, Maiara, a sua participação. Muito obrigada. Acho que são dicas realmente fundamentais. Às vezes, na nossa rotina tão corrida do dia a dia, a gente não se dá conta disso, né? Vai passando no automático a nossa vida. E às vezes são momentos que nem precisam ser tão longos, são simples, né? E que a gente consegue estar dando uma grande contribuição para esse desenvolvimento, né? Para esses estímulos infantis. Então, muito obrigada. Isso, eu que agradeço, né? Espero que eu possa ter colaborado um pouco, né? Nós, enquanto educadores, temos essa visão, né? Como você bem disse, não precisa ser algo preparado, ser tão programado. Algumas famílias se cobram muito, mas eu não consigo, não tenho criatividade. Mas o mínimo que vocês puderem fazer, dar essa atenção, tempo de qualidade, passeios culturais, vocês vão estar contribuindo muito para o repertório dos seus filhos, para que eles tenham memórias, né, afetivas, memórias significativas, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada.